Então, o objetivo desse vídeo é só fazer alguns lembretes sobre potências, né, as propriedades das potências e notação científica. Estou gravando aqui da escola mesmo, então tem eco nessa sala, a gurizada está na quadra ali embaixo se divertindo, então vamos ignorar essa parte e ver o que interessa aqui então, tá bom? Bora, Jaguarada! Então vamos revisar as três principais propriedades das potências, a que a gente acabou utilizando mais. A primeira propriedade aqui, eu vou usar quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Como diz esse resuminho aqui, quando eu tenho produto, multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e faz adição algébrica dos expoentes. Então vejam, aqui eu tenho 2 na menos 7, vezes 2 na 9, vezes 2. A base é a mesma, então mantenho a base. Para descobrir o expoente, eu tenho que fazer adição algébrica com os expoentes. Então, o que eu tenho que fazer? Menos 7, mais 9, e aqui onde não aparece o expoente, a gente sabe que é 1. Quando eu faço adição algébrica, vejam que eu tenho número negativo e positivo. Se eu juntar os positivos, ó, 9 mais 1, 10. Quando eu faço 10 menos 7, isso dá 3 positivo. Porque sinais diferentes eu tiro, né? E fica o sinal de quem tem mais. Então, portanto, 2 ao cubo. Esse é o expoente, aqui é a resposta. Isso pode ser feito num rascunho, ok? Segunda propriedade, que pode vir em duas versões. A divisão com esse operador, 2 pontos, ou a fração que a gente sabe que também pode indicar divisão. Então, como se faz? Mantém a base e subtrai o expoente, quer dizer, o oposto do segundo expoente, aqui, ó, que está indicando, ó, é o oposto do segundo expoente. Então, pega o primeiro expoente e faz adição algébrica com o oposto do segundo. Bora, olha aqui, divisão, mantenho a base é 3. Lá no expoente eu tenho que colocar o resultado de menos 4, menos 2. Por quê? Porque eu tenho que trocar o segundo expoente aqui. 4 menos 2 tem mesmo sinal, junta. Isso dá menos 6. Se eu somo negativo, fica ainda mais negativo. Então, o expoente aqui é menos 6. Divisão. Então, mantenho a base. Desculpa que o igual ficou lá embaixo. Igual é aqui, tá? Esquece esse igual aqui. Elevado aqui, expoente. Aqui o expoente é 1, e daí eu tenho que trocar o sinal desse. Então, 1 mais 4. 1 mais 4, 5. Então, aqui fica 5 elevado à quinta potência. A última propriedade refere-se à potência de potência. Mantém a base da primeira e multiplica os dois. Então, aqui, a regra dos sinais é a da multiplicação, né? Eu conto quantos negativos tem, se tiver um só, continua negativo. Se tiver 2 negativos, positivo, que é o oposto de negativo da positivo. 3 negativos, eu não fiz aqui, mas 3 negativos continua negativo. Então, aqui, ó, eu teria que fazer menos 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12, só tem um negativo, menos 12. Então, aqui é 6 elevado a menos 12. Já aqui eu tenho que multiplicar menos 2 vezes menos 5. Ó, menos 2 vezes menos 5. 2 vezes 5, 10. O oposto de negativo, positivo. Então, aqui é 6 elevado à 10ª potência. Agora, a gente vai usar isso em expressões que têm mais de uma dessas operações. Vamos dar uma olhadinha. Veja esse primeiro exemplo. Eu estou usando aqui, ó, multiplicação, potência de potência, divisão. Então, são as três propriedades juntas. Então, a primeira coisa que se faz é você resolver essa potência de potência. Como nós vimos, temos que multiplicar esses expoentes. Essas duas potências aqui, eu não vou mexer por enquanto, então eu vou copiar. Então, o sinal da fração, não pode esquecer. Copio aqui o 3 na quarta, vezes. Agora eu vou resolver isso. 3 multiplica menos 2 vezes 5, menos 10.
só tem um negativo. Potência de potência multiplica. Copia o 3 na menos 7. Tá, agora a gente pode resolver aqui em cima pela multiplicação. Adição algébrica. Então, eu mantenho a base 3 e faço com o sinal que eu estou vendo. 4 menos 10. Se esse é positivo e esse é negativo, eu vou tirar. Tira 4 de 10, fica 6. Como tem mais negativo, né, do que positivo, continua negativo. Dividido por 3 na menos 7. O que se faz na divisão? Na divisão, a gente mantém a base e faz adição algébrica trocando esse expoente, porque é subtração. Então, eu teria que fazer menos 6 mais 7. Sinais diferentes, tirou aqui, sobra 1. Esse 1 é positivo, porque tem mais positivo que negativo. 3 elevado à primeira potência é 3. Não é obrigação resolver, já que foi dito reduz uma só potência. Mas essa ficou simples. Tudo bem? Uma outra situação de aplicação. Nós fizemos em sala. Eu dou os valores das potências do A, é 10 a menos 3, o valor de B 10 na quinta, o valor de C 10 a menos 6. E eu quero saber o valor dessa expressão aqui numa só potência. Então, vamos lá. Primeira coisa, trocar cada letrinha dessa pelo seu valor. Então, abriu parênteses, o A é 10 na menos 3, dividido pelo C, que é 10 na menos 6, vezes o B, que é 10 na 5. Como a gente sabe das expressões, primeiro a gente resolve aqui dentro. E aqui eu tenho uma divisão. Então, para resolver isso, eu mantenho a base e sei que vou fazer a adição algébrica trocando esse sinal. Então, eu tenho que pensar o quê? Menos 3 mais 6, aqui no cantinho. Menos 3 mais 6, sinais diferentes, vou ter que tirar. Tira 3 do 6, fica 3. E positivo, porque tem mais positivo que negativo. Então, 10 ao cubo. Vezes 10 na quinta. Multiplicação, mantemos a base, somamos os expoentes. 3 mais 5, 8. Agora, tem situações onde o que nós temos para resolver não vem com a base igual já. Mas, através da decomposição que nós estudamos, é possível escrever cada uma dessas potências na mesma base. Qual foi a dica do dia? Pegue a maior base, no caso 256. Faça a decomposição do 256. E como eu lhes disse, Voltando. Nesse tipo de exercício, vai sempre ser uma potência de um único número. Então, aqui o fator primo que você vai utilizar é sempre o mesmo, mas só nesse tipo de exercício, tá bom? Como ele é um número par, eu vou dividir por 2. Metade é 128, continuo por 2, metade 64, por 2, metade 32, por 2, metade são 16, por 2, metade é 8, de novo por 2, metade é 4, de novo por 2, dá 2, 2 é primo, só dá por 2 e 1. Então, vejam, o 256, onde tem 256, eu vou escrever ele como uma potência de 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 na oitava potência. Esse 8, olha só, o 8 aqui, ó, é 2 ao cubo. O 4, né, ele aparece aqui, 2 ao quadrado. O 32 também vai aparecer, ele é 2 na quinta. Então, é isso que a gente vai fazer. No lugar de cada um desses números, eu vou escrever em potência de base 2. Então, vamos ver aqui. A fração bonitona, 256 é 2 elevado à oitava potência, vezes o 8 é 2 ao cubo.
Então, ó, 8 é 2 ao cubo. Mas não é só 8, ele está elevado a menos 2. Então, coloca um parênteses, elevado a menos 2. O 4 é 2 ao quadrado. Mas não é só 4, é 4 elevado à sétima potência. Então, parênteses nele, elevado à sétima. Vezes o 32 é 2 na quinta. Mas não é só 32, elevado a menos 3. Então, elevado a menos 3. Igual, vamos usar as propriedades como no exercício anterior. Primeira coisa é fazer essas potência de potência. O que diz a propriedade? Multiplica os expoentes. Então, vai lá, 2 na 8, espera a vez dele aqui. Vezes 2 ao cubo na menos 2 é 2 elevado a 3 vezes menos 2 é menos 6. 2 ao quadrado elevado à sétima é 2 na 14. Vezes 2 na quinta na menos 3 é 2 na menos 15. Agora, a gente vai juntar aqui em cima, multiplicação, adição algébrica, quer dizer, com o sinal que eu vejo, isso é 2, 8 menos 6, sinais diferentes, vou diminuir. Tira 6 de 8, fica 2. E esse 2 é positivo, porque tem mais positivo que negativo. Aqui, a base é 2. Adição algébrica, 14 menos 15. 14 menos 15, tira 1, tira 14 do 15, fica 1, só que agora é negativo, tem mais negativo que positivo, certo? Qual é o resultado final disso aqui? Isso aqui vai dar 2 elevado a que expoente? É a divisão, então é adição algébrica com esse número, 2, e troca esse sinal, mais 1. 2 mais 1, 3. Se fosse para resolver, também daria, mas pode deixar assim. Claro que 2 ao cubo é 8. Agora, algumas coisinhas sobre notação científica. Por exemplo, se eu quero escrever 12 bilhões em notação científica, tá? Então, primeiro, 12 bilhões, escrito com todos os seus algarismos, é 12, se eu colocar 3 zeros, fica 12 mil, mais 3 zeros, 12 milhões, mais 3 zeros, 12 bilhões. A notação científica, eu vou ter que usar um número decimal, onde a parte inteira é de 1 até 9. Então, eu tenho que posicionar a vírgula aqui. 1,2. Lógico que eu não vou colocar esses zeros aqui porque eles não têm valor, então não vou escrever. Então, já descobri o meu número decimal aqui na frente. E é sempre vezes uma potência de 10. Agora vamos raciocinar. É no númerozão, bilhões. Eu mudei para 1,2. Então, eu tenho que compensar aqui. Quantas ordens eu diminui o meu número? 3, 6, 9, 10. Ele tem que ultrapassar 2 ainda. Então, é 1,2 vezes 10 elevado à 10ª potência. Certo? Outro exemplo. Se eu tiver assim, 23 mil. Então, aonde vai a vírgula? Aqui. Então, 2,3. Descobri o meu número. Sempre vezes 10. Agora, vejam. Eu diminui o meu número quantas ordens? 3, 4. Então, vezes 10 na quarta. Da mesma forma, a gente vai pensar agora com os números muito pequenininhos, do tipo 0,00000000124. Como fica em notação científica? Igual. O decimal que eu vou colocar aqui tem que ter a parte inteira, que é o que vai antes da vírgula, de 1 até 9.
Então, 1,24 vezes 10 elevado a um expoente. Como o número era pequeno e eu aumentei, eu vou ter que colocar um expoente negativo, que significa dividir, certo? Então, vejam, quantas ordens eu aumentei o meu número? Ó, 3, 6, 9. Então, fica 10 na menos 9. Um outro, 0,000007. O meu decimal, ó, a parte inteira é 7. Então, 7 vezes 10. Novamente, ó, aumentei o meu número. Então, meu expoente precisa ficar negativo. Então, quantas ordens? 3, 6, 7. Ok? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai estar na notação científica e vai escrever da forma usual, usando todos os dígitos que eu preciso. Então, olha só, se fosse 2,45 vezes 10 na quinta potência, certo? Eu tenho que aumentar a minha ordem, já que aqui o expoente é positivo, eu tenho que aumentar o meu número 5 ordens. Quando eu aumento para aqui, né, quando eu escrevo 245, eu aumentei 2 ordens. Portanto, 3, 4, 5. Então, a vírgula, né, era aqui, eu multipliquei por 10 5 vezes. Então, aumentei 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Se fosse assim, 7 vezes 10 na quarta potência. Então, eu tenho que aumentar 4 ordens. Então, já tenho 7 aqui, né? 1, 2, 3, 4 ordens. Agora, se fosse aquele mesmo número, 2,45 vezes 10 na menos 4, por exemplo, eu vou ter que diminuir 4 ordens. Quando eu posiciono a vírgula aqui, eu diminui uma ordem. Mas eu preciso 4. Então, o que vai acontecer? Quando eu venho aqui, foi uma só. Para 4 ainda faltam 3. 1, 2, 3. Agora deu as 4, ó. Estava no 2. 1, 2, 3, 4. A hora da vírgula, o nada a gente preenche com o zero, que foi inventado para preencher o nada. Agora, se fosse assim, vejamos. 2 vezes 10 na menos 5. Né? Tem que diminuir 5 ordens. Quando eu divido por 10, diminuo uma ordem, eu já fico com a vírgula aqui. Mas eu preciso diminuir 5 ordens. Então, eu tenho 2. Diminuir uma ordem. 2, 3, 4, 5. Hora do zero, vírgula. Certo? E por último, a gente tem situações em que eu tenho, por exemplo, assim, 247,32 vezes 10 na 5. Obviamente, esse número não está em notação científica. Ele está com cara, mas ele não é, por quê? Tem uma potência de 10, mas esse número aqui não está dentro das regras. A parte inteira é de 1 até 9. Então, eu não tenho que posicionar a vírgula aqui. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente transforma isso aqui em notação científica. Depois, a gente usa a propriedade das potências para resolver isso. Então, vamos lá. Como a gente fez no exercício anterior. Para ficar em notação científica, eu tenho que colocar a vírgula aqui. Então, 2,473,2 vezes, se eu diminuir 2 ordens, então eu tenho expoente positivo, certo? Para compensar. Vezes 10 na 5. Agora, isso aqui eu posso juntar. Então, qual é a minha resposta?
2,472 vezes a multiplicação, adição algébrica nos expoentes. 2 com 5, 10. 2 com 5, 7. Eita! E essa é a minha resposta, então. Vamos pensar num outro exemplo. 0,0034 vezes 10 na sexta. Certo? Não é notação científica, porque aqui, ó, não pode ser zero. Então, para ser de 1 a 9, a vírgula tem que estar aqui. Então, vamos escrever esse número primeiro em notação científica. Então, ó, 3,4 vezes 10, já que eu aumentei o número, meu expoente tem que ficar negativo. Quantas ordens? A minha vírgula vai ter que vir para cá. Então, ó, 3, 4 ordens, então dá menos 4. Mas ainda tem esse vezes 10 na sexta. Agora é só usar a propriedade aqui. Qual é a resposta final, então? 3,4 vezes 10, multiplicação, adição algébrica, então é menos 4 mais 6. Ó, aqui no cantinho, menos 4 mais 6, eu tiro 2 positivo. Então, vezes 10 ao quadrado.